Olá pessoal, vamos dar uma olhadinha num exemplo de relatório no Instagram. Eu sou Renan Cacheiro, sou cofundador do Reportei. Vou mostrar para você um exemplo, um template de relatório que a gente utiliza no Reportei no Instagram. Vou mostrar agora na minha tela o exemplo de relatório de Instagram no Reportei. Esse exemplo é de uma conta business no Instagram. Então, quando você vai fazer a integração no Instagram, essa conta business te dá acesso a mais dados. Assim você consegue, gerar um relatório mais aprofundado. Então, esse exemplo é baseado nessa conta business ou também chamado de conta comercial. Aqui na minha tela, eu vou mostrar para você um exemplo do que você pode ver num relatório de Instagram. Então aqui eu tenho alguns dados que a gente mostra no relatório do Reportei, que também são mostrados no dashboard do Reportei, que é uma outra maneira de visualizar os dados, Caso você queira ter um painel de controle dos dados, você também consegue fazer. Mas aqui no relatório, o que a gente tem de exemplo, tá? O que a gente consegue puxar lá do Instagram e colocar aqui nesse modelo? Então a gente tem o número de seguidores, a gente tem a variação desses seguidores, o crescimento desses seguidores ao longo do tempo, a gente tem o alcance, as impressões, Tem vários vídeos aqui no canal sobre essas métricas, então se você tem alguma dúvida específica sobre o nome de uma métrica, a gente tem conteúdo para isso e alguns deles vão estar linkados aqui nesse vídeo. Continuando aqui no nosso exemplo de relatório para o Instagram, a gente tem dados como as visualizações do perfil, Quando a pessoa clica para ver o seu perfil, então aqui a gente tem um exemplo, a gente tem também o exemplo das pessoas que vão clicar no seu perfil. Um pouco mais abaixo aqui no relatório, alguns dados em formatos de gráfico, tá? Esse exemplo que a gente está usando aqui de relatório é um exemplo padrão do Reportei. Você pode manipular como você quiser esse modelo que a gente está utilizando, mas obviamente é para te dar uma ideia de como fazer um relatório de Instagram. Então a gente tem aqui, crescimento de seguidores, é um gráfico que tem uma linha aqui que não cresceu tanto, mas teve um crescimento. O gráfico que mostra as impressões, o alcance, visualizações ao longo do tempo, então é uma comparação desses indicadores, a audiência e os seguidores por gênero. Então esses dados chegam para a gente do Instagram e a gente consegue mostrar aqui. Se você quiser fazer seu próprio relatório manual, buscar isso no Instagram, você vai encontrar esses dados lá. O que o Reportei faz é conectar direto no Instagram e já colocar isso numa tela para você, junto com outros canais que você queira analisar. Continuando aqui nesse nosso modelo, mais algumas coisas interessantes, Você tem como ver as cidades com o maior número de seguidores, você tem como ver a visão geral dos cliques, Onde que as pessoas estão clicando, se elas estão clicando no seu site, no seu e-mail. Então, se você tem um perfil comercial, faz uma análise e você vai perceber onde as pessoas estão querendo falar com você. Você consegue ver isso analisando esses dados, sabendo se as pessoas estão clicando para ligar, se elas estão clicando para te mandar uma mensagem, e isso tudo você pode também criar ações para motivar as pessoas a fazer isso. Então aqui tem as cidades, os cliques, abaixo alguns dados que são muito legais para quem vai criar o conteúdo. Por exemplo, o melhor dia de postagens e o melhor horário para postagens. Isso aqui ele mostra em qual dia da semana, em qual horário você teve maior alcance, Tinha mais gente com potencial para ver o seu conteúdo. Então, eu clicando aqui na métrica, o relatório do Reportei dá um exemplo de como essa métrica é calculada. Então, a gente explica nesse relatório, nesse modelo, o que significa cada indicador. Você pode clicar e saber mais. Para fechar esse modelo de relatório, a gente tem mais alguns indicadores que são muito legais. Tenho certeza que muita gente que está vendo aí está pensando justamente nesses indicadores. Então a gente vai ter, por exemplo, indicadores de alcance, impressões, engajamento, número de postagens, São indicadores dos seus posts. São indicadores bem legais. E aí a gente começa a entrar nesses dados relativos a posts. Postagens, stories, Reels, enfim, aqui é onde a gente encontra todos esses dados. Nesse nosso modelo a gente tem uma tabela com as postagens em destaque, então aqui você consegue ver as impressões, o alcance, as curtidas de cada post. E você também consegue manipular essa tabela para selecionar quais dados você quer ver. Por exemplo, eu quero ver qual post teve mais comentários, eu seleciono aqui e marco esse post. Então, eu consigo editar essas tabelas também. Lembrando, tem alguns outros conteúdos aqui no nosso canal sobre como você pode editar esses conteúdos, sobre como você pode trabalhar toda essa estrutura. Então, aqui eu vou mostrar o exemplo, Se você quiser aprofundar,
tem vários conteúdos para você aqui no nosso canal. Então aqui eu tenho uma tabela de postagens com os detalhes das minhas principais postagens. No caso aqui eu selecionei 5 postagens e abaixo eu vou ter os dados de Reels. No período que eu analisei, só teve um Reels, então eu só consegui ver, ou um Reel, né? Vou falar assim no singular. Então eu só consigo ver esse dado, né, de um Reel específico. Se eu tivesse postado mais vezes, eu ia ter mais interações, mais Reels, mais alcance. Legal? Embaixo eu tenho o alcance total dos stories, a retenção dos stories, eu tenho os dados individuais dos melhores stories que eu postei durante aquele período. Mais uma vez, nesse modelo aqui, eu posso selecionar quantos stories eu quero mostrar. Nesse caso, eu estou mostrando só 6, mas eu posso selecionar mais stories. E aqui eles estão ranqueados, né, pelos stories que tiveram maior alcance, ou seja, aqueles que tiveram maior repercussão dentro da sua rede. Então, aqui eu tenho as métricas de Reels e aqui eu tenho as métricas do Stories. Lembrando que dentro de um Story a gente tem vários indicadores que você pode acompanhar. Então aqui a gente já organizou para você alguns indicadores. A gente tem também vídeos aqui explicando mais sobre esse relatório, mas é legal notar, por exemplo, indicadores que a gente não percebe, né? O número de saídas. Então, por exemplo, quando alguém está vendo seu Story e sai do seu feed, né? Pula você, aqui ele marca que você não está mais, né, que a pessoa saiu dos seus stories. Você tem uma sequência com vários stories, geralmente isso acontece. É legal você ver qual desses stories, né, estão gerando mais saídas, e que significa que eles estão engajando menos o seu cliente. E aqueles que geram menos saídas, normalmente são aqueles que têm um pouquinho mais de engajamento. Lembrando que aqui também, né, nos stories, você pode ver a descrição de cada métrica dentro do modelo de relatórios do Reportei. Esse relatório ele é gerado lá dentro do app do Reportei. Dá para você gerar ele gratuitamente, fazer um teste inicial e, óbvio, depois que você contratar a ferramenta, você consegue utilizar por um período prolongado. É importante notar que a gente, dentro desse relatório, a gente está pegando dados do histórico. E no Instagram tem uma limitação, principalmente relativa aos stories e ao número de seguidores. Então, quando você já está com o seu Instagram ali integrado dentro do Reportei, a gente consegue puxar os dados de seguidores, os dados de stories. Mas quando seu Instagram não está integrado, ou seja, é a primeira vez que você vai conectar, você não consegue ver esse histórico, por uma questão de privacidade e, obviamente, diretrizes do próprio Instagram. Então, nesse caso, a gente só consegue ver dados a partir do dia que você integrar no Reportei. Lembrando, são duas métricas que acontece isso, né? Os dados de stories e também os dados de seguidores. Antes de eu ir embora, tem uma outra dica para você que quer ver mais dados num exemplo de relatório de Instagram, como esse aqui. Tem um botão aqui no Reportei que é o adicionar métricas. Nesse botão, você encontra várias métricas que não estão no template padrão. Então aqui existem indicadores que o próprio Instagram fornece que você pode adicionar no seu relatório. Então, como você pode ver aqui na minha tela, tem vários indicadores aqui que não estão nesse template padrão. E com esses indicadores você pode adicionar dentro do seu relatório e ter o seu próprio template. Depois você vai ter como salvar o template aqui em cima e pronto. Você tem um relatório mais personalizado. Você também consegue retirar algumas métricas, né? Destacar métricas, tudo isso dentro do Reportei de uma forma bem simples e bem prática. E aí, pessoal, gostaram desse modelo de relatório, desse exemplo de relatório no Instagram? Você tem alguma dúvida? Você quer saber se tem mais métricas? Fala aqui com a gente está sempre à disposição para responder você aqui nos nossos comentários e, obviamente, trazer mais exemplos de relatório para você. Um grande abraço e até o próximo vídeo.